Graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu te peço, Senhor, que a tua santa palavra, que o teu evangelho, que a tua notícia para nós, Senhor, seja ministrada pelo teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pai, que todos os ouvintes da tua palavra, Senhor, sejam tocados por ti, sejam impactados pelo Senhor. Pai querido, que estas pessoas, ó Deus, possam, Senhor, ter entendimento, ó Pai, e depois transformar o entendimento em uma vida prática, em uma vida na tua presença. Senhor, sê conosco, ó Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é a salvação em um lugar inesperado. Irmãos, o contexto que nós estamos falando aqui, trazendo para os dias atuais, seria um presídio. E dentro do presídio, um regime especial, onde aqueles presos ficavam muito bem guardados. Parem para pensar comigo, será que poderia acontecer salvação dentro de um presídio? Será que poderia acontecer transformação de vida dentro de um presídio? Será que poderia acontecer algo diferente dentro do presídio, como um culto de louvor a Deus? Será que isso poderia acontecer? É algo que eu quero que você guarde como introdução a esta palavra. Tudo começou quando o apóstolo Paulo e Silas, que era o seu companheiro de viagem, eles viajavam os dois pregando o evangelho, levando a palavra de Deus. E eles então, a Bíblia diz aqui, no mesmo capítulo 16 de Atos, a partir do versículo 9, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Trode, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo: se havemos julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias.
Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Irmãos, esta leitura mostra o contexto da história. Irmãos, a história era uma história de pregação do Evangelho. Então os apóstolos, vamos supor que eles estivessem aqui, eles teriam passado por Vitória, ido lá para a Serra, aí da Serra foram para Fundão, depois voltaram para Cariacica, depois foram para Vila Velha. É assim que os apóstolos faziam. Paulo e Silas estavam indo de cidade em cidade pregando o Evangelho. Como vocês observam aqui, não era uma grande multidão que se convertia. Vocês viram as contas aqui? Chegaram lá na beirada do rio, tinha umas mulheres lavando roupa, eles ali aproveitaram e pregaram a palavra. Dali uma mulher se converteu, foi batizada, a sua família também foi batizada, e eles foram para a casa desta mulher, e todos os dias eles saíam da casa desta mulher e iam pelas ruas pregando o Evangelho. Esse era o itinerário dos apóstolos. Eles tinham um compromisso de todos os dias anunciar e falar de Jesus. Até aqui, irmãos, você preste atenção que ser cristão dentro desse contexto de Atos, aqui no capítulo 16, 17, toda aquela circunstância, não era uma coisa fácil. Hoje, nós temos um certo status quando se diz que uma pessoa é um cristão. Existem em alguns lugares até um reconhecimento social, onde a pessoa se apresenta como um cristão e ela é bem vista, é bem tratada. Só que neste contexto da pregação, que não faz parte do nosso contexto, o Brasil é considerado um país cristão. Então pensa num país, pensa num contexto onde o cristianismo era pouquíssimas pessoas, era a parcela pequena da sociedade. O cristianismo não era reconhecido pelas pessoas. As pessoas que serviam a Cristo e seguiam o Evangelho, elas ficavam escondidas. Elas se reuniam em cavernas, elas se reuniam em porões, elas se reuniam dentro de casas, de portas fechadas, porque isso não era muito divulgado, as pessoas não sabiam muito o que estava acontecendo. Irmãos, para nós isso é impensável, porque nós temos toda a liberdade para pregar, nós temos toda a liberdade para falar, e como disse, em alguns lugares existe até um reconhecimento. Porém, quando alguém perturbava a ordem de uma cidade, eles eram levados, como foram os apóstolos, até os magistrados, que julgavam o caso dentro da cidade. Paulo, ele apenas expulsou um espírito imundo, um espírito maligno. Só que aquele espírito de adivinhação, que estava no corpo daquela menina, dava muito lucro aos donos da menina. A menina era uma serva, era uma escrava naquela época. Irmãos, as pessoas que eram sentenciadas neste contexto, a maioria era sentenciada, como vocês viram aqui, primeiro a apanhar. Porque essa ideia deles serem açoitados, nós tivemos isso no contexto brasileiro, na época da escravidão. E nós temos vários relatos em livros, em séries, em produções cinematográficas de filmes, que é relatado aquelas pessoas que eram castigadas, que apanhavam. Então este castigo, além de ficarem presos e apanharem, era algo comum naquela época. Hoje, para nós, isso praticamente nem faz parte do nosso dia a dia. As pessoas são presas, as pessoas têm outras punições, mas essa de serem açoitados, de apanharem, de ficarem com o corpo em carne viva,
doloridos, cheios de sangramentos, hematomas, inchaço pelo corpo. Tudo isso era coisa daquela época. Então, estas pessoas que cometiam algum tipo de delito considerado pela lei daquelas cidades, eles apanhavam muito. Era muito dolorido fazer uma coisa errada. Na visão deles, isto era para corrigir. Então, o que eu quero que você entenda é que pregar o evangelho, ser um cristão, era perigoso. A pessoa poderia, como o apóstolo Paulo e Silas, serem açoitadas, apanharem, sofrerem por causa do evangelho. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que muitas dessas pessoas sofriam maus tratos, sofriam tantas coisas por causa do evangelho. Eles não tinham uma pousada certa, eles não tinham um lugar certo para morar, eles não tinham um lugar certo para viver, porque as coisas ao redor deles, as dificuldades que eles passavam eram imensas, eram muitos problemas que eles tinham que viver. Eles viajavam de uma cidade para outra com dificuldade. Tudo isso, meus irmãos, nos mostra que para o evangelho chegar até nós, nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas passaram por momentos difíceis, muitas pessoas passaram por momentos de peso, por momentos de dificuldade, por momentos de sofrimento mesmo, por ser um cristão, por ser um pregador do evangelho. Eu recomendo a todos vocês que vocês assistam o filme Paulo, o Apóstolo. Neste filme, ele mostra basicamente como os cristãos sofriam na época do apóstolo Paulo, como os cristãos padeciam, e neste filme relata a prisão de Paulo, os últimos momentos do apóstolo aqui neste mundo. Quando você vai estudar a história dos primeiros cristãos, a história do cristianismo, você vai descobrir que era difícil ser cristão. Era difícil permanecer na presença de Deus, porque era praticamente uma sentença de morte, era praticamente uma perseguição certa. Mas veja, meus irmãos, a perseguição, os açoites, as prisões não conseguiram prender a palavra de Deus e o evangelho de Jesus, porque ele foi passando de séculos em séculos até chegar aqui em 2024. Quando você entende que não era fácil ser cristão, e que os cristãos não existiam em profusão, em número gigantesco, mas eles eram pequenas comunidades, grupos pequenos de pessoas, espalhados pelas cidades, pelas encostas, pelos vales, pelos lugares escondidos, onde eles se multiplicavam, um pregando para o outro, como você viu no contexto aqui do apóstolo, você passa a entender que o chamado para a vida daqueles homens e para nós hoje é um chamado para permanecer na presença de Deus, não importam as circunstâncias e as dificuldades. Quando uma pessoa, ela abraça o evangelho, ela abraça a pregação da palavra, ela recebe a verdadeira mensagem de Jesus, e ela decide seguir ao Senhor, ela está disposta a passar por todas as dificuldades, e não abandonar o Senhor Jesus Cristo por nada. A vida, meus irmãos, destes homens não era fácil. A vida destas mulheres que serviam a Deus não era uma vida fácil. Era uma vida de dificuldade. Mas nada parou estas pessoas. Nada distanciou estas pessoas de Deus. Mas todas estas pessoas permaneceram fiéis no serviço do Senhor. Pensa hoje, meus irmãos. Existem pessoas que mesmo com todo o conforto que nós temos, com toda a facilidade que nós temos, criam empecilhos para servir a Deus. Essas pessoas não entendem, irmãos, que uma vez que você se entrega ao Senhor, você está doando toda a sua vida para Deus. Você não está pegando, não tem como você pegar a sua vida de volta. A sua vida está nas mãos de Deus. A sua vida está toda em Deus. E você vive para glorificar o Senhor.
e você vive para adorar a Deus, e mesmo nas dificuldades, o nome do Senhor é glorificado. Mesmo nas dificuldades existe salvação, existe transformação, existe manifestação dos milagres, existe manifestação do poder de Deus, mesmo que as pessoas estejam passando por dificuldades. Aqui, irmãos, toda a pregação que os apóstolos fizeram os levou à prisão. Só que, como eu mostrei aqui para vocês, antes da prisão vieram os açoites. Os açoites deixaram aqueles homens muito machucados, muito feridos, uma situação de peso, uma situação difícil até para falar, para se mexer. E aqui a Bíblia diz que a ordem dos magistrados foi que eles fossem guardados em segurança, e depois de eles serem açoitados, eles foram recebidos pelo carcereiro, que os lançou no cárcere interior. Esse cárcere interior, a Bíblia diz que eles foram seguros os pés pelo tronco. O que acontecia naquela época? Existia um tronco de madeira, onde eram presos os pés dos presos. Só que a maioria dos historiadores mostra que eles amarravam os presos com as pernas abertas, e eles muitas vezes amarravam também as mãos. Então a pessoa, ela ficava numa posição muito desconfortável, os pés amarrados, com as mãos amarradas. Então a posição que aquelas pessoas ficavam era totalmente desconfortável. Talvez você já assistiu em algum filme, ou em alguma série, ou leu em algum livro sobre isso, que era um martírio para aquelas pessoas. O cárcere interior, ele ficava numa espécie de um porão. Então neste porão não tinha nenhuma iluminação, não tinha nenhuma luz, não tinha nada. E lá no cárcere interior, muitos morriam, porque a respiração era difícil, era um lugar úmido, um lugar fétido, um lugar terrível, aonde aqueles homens estavam lá naquele buraco. Para nós entendermos, lá no porão, lá no fundo, para que eles não fugissem. Provavelmente, aqui a Bíblia fala dos pés amarrados, mas provavelmente também com as mãos amarradas, presos de uma maneira desumana, de uma forma cruel, sendo que eles estavam todos feridos e machucados, com hematomas pelo corpo, porque os açoites não era como a gente vê em alguns filmes, que batia só nas costas, não. Os açoites batia no rosto, batia aqui na parte da frente, nas pernas, em qualquer lugar do corpo. Então eles iam batendo com aquele açoite, e batia de um lado, do outro, em cima, do lado, e aquela pessoa ficava toda machucada, toda cheia de hematomas, toda cheia de sofrimento, toda cheia de dores. Irmãos, se diante desta situação, diante das dores, dos açoites, das dificuldades, o que aqueles homens estavam fazendo? A mesma coisa que nós estamos fazendo hoje aqui, com ar condicionado, com uma roupa legal, sentados num banco, bem confortáveis, comparado com eles. A Bíblia mostra que mesmo diante dessas situações, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Não dava para dormir, irmãos. Eu não sei se você já teve alguma dor forte. Não dá para dormir quando você está com muita dor, principalmente dor nos ossos. É uma dor terrível. Não dá para dormir. Não, você não consegue dormir, o sono não vem. Você passa a noite em claro, a noite acordado. Então aqueles homens não tinham condições de dormir, mas eles ainda conseguiam falar. Então eles oravam ao Deus Todo-Poderoso. Eles clamavam a Deus, eles buscavam a face do Senhor, eles estavam diante da presença de Deus, eles estavam diante da glória de Deus, eles estavam clamando ao Senhor, eles estavam buscando ao Senhor, eles estavam fazendo o que eles podiam fazer, eles oravam a Deus. Eles também cantavam. Irmãos, está tão fácil cantar hoje aqui,
está tão gostoso cantar, porque nós temos todo o conforto para cantar, nós temos todo o conforto para orar. Mas quando você, às vezes, pede alguém para cantar, pede alguém para orar, pede alguém para fazer alguma coisa para Deus, muitos colocam muitas barreiras, muitas dificuldades, muitas coisas, muitos afazeres. Mas esses homens, mesmo com dor, mesmo ali no sofrimento, a Bíblia diz que eles cantavam louvores e eles oravam, e os outros presos estavam ouvindo. Irmãos, era tão maravilhoso, porque a situação deles era péssima, a situação deles era de dor, a situação deles era de dificuldade, mas eles preferiram orar e cantar ao Senhor. Eles cantavam louvores ao Senhor. Nestas horas, irmãos, em que nós estamos passando pelas maiores dificuldades da nossa vida, nestas horas em que nós estamos passando os maiores problemas da nossa vida, as maiores dores da nossa vida, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que orar a Deus, nós temos que buscar a face do Senhor, nós temos que buscar ao Senhor. Pastor, mas eu estou numa luta, numa dificuldade muito grande. Será que dessa dificuldade grande pode sair uma coisa boa? Será que dessa dificuldade grande pode ter uma resposta? Será que dessa grande dificuldade pode vir algum bom resultado? Então é nesta hora da dor, da dificuldade, que você deve orar e cantar ao Senhor. Mas nós também cantamos na hora da alegria, nós também cantamos na hora do conforto, porque para nós estar na presença de Deus não é estar no culto com o pastor, é estar 24 horas com Jesus, é estar constantemente na presença de Deus. Aqui neste momento, irmãos, nós podemos fazer isso. Nós vamos ter a oportunidade neste culto de orar, como nós já tivemos, já oramos. Vamos ter mais oportunidades de orar. Nós louvamos a Deus, tivemos oportunidade de cantar ao Senhor. Mas compara a nossa condição com a deles, o nosso momento com o deles. Irmãos, nós temos outros tipos de problema hoje, mas não se compara com os problemas que Paulo e Silas tiveram, que Paulo e Silas enfrentaram. As nossas dificuldades são muito menores comparadas com as dificuldades que eles tiveram. Então, irmãos, o que nós temos que dizer? Nós não temos que ter dó de nós mesmos. Nós não temos que olhar para nós e falar: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Qual é a razão de ter acontecido isso na minha família? Qual é a razão de ter acontecido isso justamente comigo? Por que não aconteceu com outra pessoa? Por que o Senhor não fez isso na vida de outro? Esse não deve ser o nosso pensamento. O nosso pensamento deve ser: mesmo que eu esteja passando por dores, mesmo que eu esteja passando pela maior dificuldade da minha vida, eu vou continuar orando, eu vou continuar louvando a Deus, eu vou continuar buscando a face do Senhor, eu vou continuar na presença de Deus. E isso, meus irmãos, é o que nós podemos fazer. Não há outra coisa que nós podemos fazer a não ser confiar em Deus, a não ser acreditar em Deus. E diante dessa situação, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Deus mandou um terremoto naquele lugar. Deus, ele operou de uma forma poderosa e quebrou aquelas cadeias que prendiam os pés, as mãos, as grades todas caíram por terra, porque naquele buraco, naquele porão, naquela prisão, haviam 2 homens louvando e buscando a face do Senhor. Então, enquanto você estiver em oração e em louvor a Deus, o Deus Todo-Poderoso vai estar trabalhando. O carcereiro acordou e ele ficou com medo, e ele tentou se matar, ele puxou a espada e ele ia cometer o suicídio, ele ia tirar a própria vida. E a Bíblia diz que Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, porque a responsabilidade dos prisioneiros era do carcereiro.
e pedindo luz, porque como eu disse, lá é um lugar muito escuro, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário para que eu possa me salvar? E disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E ali eles pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa, e tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, e todos os seus. Então, irmãos, naquela madrugada, depois da meia-noite, depois do louvor, depois da oração, teve salvação, teve batismo nas águas, e teve cura das feridas, teve curativo nas feridas. Hoje, meus irmãos, é um dia em que o Senhor vai salvar a sua vida, em que o Senhor vai curar as suas feridas, e que o Senhor vai haver batismos, pessoas vão ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta obra poderosa de Deus, ela vai ser feita, ela vai ser realizada, irmãos, porque Jesus, ele continua sendo o mesmo. É nessas horas que ele se manifesta, assim como ele se manifestou naquela prisão, assim como ele se manifestou dentro daquele lugar sujo, dentro daquele lugar de dor. Hoje o Senhor, ele se manifestará aqui no meio de nós e na vida de todos aqueles que creem no poder de Deus. Quando você dá lugar a Deus, quando você dá lugar à operação de Deus, quando você dá lugar à manifestação de Deus, quando você quer dar lugar, o Senhor, ele manifesta o seu poder, ele trabalha, ele opera, ele manifesta a sua glória. Nós, irmãos, estamos caminhando na presença de Deus, e as circunstâncias não são de domínio nosso. Eu não posso dizer se vai chover ou não, eu não posso dizer se alguém vai ser preso ou não, eu não posso dizer se alguém vai ter uma enfermidade ou não, porque as circunstâncias nós não dominamos, mas o nosso Deus, ele domina todas as circunstâncias. Ele consegue fazer a terra tremer, ele consegue fazer todas as coisas. Então a nossa lembrança é de que mesmo na dor, mesmo no problema, mesmo em qualquer circunstância, nós podemos orar e nós podemos louvar a Deus. E hoje é um dia para nós fazermos isso. Hoje é um dia para nós nos posicionarmos diante de Deus. Hoje é um dia para nós nos posicionarmos diante do Senhor em oração e em adoração. Em oração e em adoração. Irmão, dos seus lábios devem sair palavras dirigidas ao Pai Todo-Poderoso. Dos seus lábios devem sair palavras de louvor, canções que louvam ao nome do Senhor, canções que engrandecem ao nome do Senhor. Sabe por que muitas pessoas não têm respostas? Porque a palavra dela, às vezes, é direcionada para o vizinho, às vezes é direcionada para a pessoa que está ao seu redor, às vezes a palavra da pessoa é direcionada ao pastor, é direcionada aos irmãos, mas hoje eu quero te desafiar a levantar uma voz para orar ao Deus Pai Todo-Poderoso. Você não vai orar ao Deus do pastor, ao Deus da pessoa B ou C, mas ao Deus que te chamou, que te formou e te criou. E se você falar Pai, Ele vai ouvir a tua oração. Mais do que isso, eu quero te desafiar a você abrir os seus lábios e começar a cantar a Deus, a louvar a Deus. Muitas pessoas, elas cantarolam as cantigas que elas aprenderam quando elas eram crianças. Muitas pessoas, elas cantarolam as músicas do mundo que não louvam a Deus, mas eu quero te desafiar a cantar as músicas que engrandecem ao nome do Senhor, que louvam ao nome do Senhor, porque se você abrir a sua boca para louvar a Deus,
se você abrir a sua boca em oração, Deus é poderoso para trazer respostas imediatas para as nossas vidas. Hoje é um dia que, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de dirigir a palavra às pessoas ao nosso redor, vamos dirigir toda a nossa atenção ao Deus Todo-Poderoso, toda a nossa atenção ao Senhor. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas uma coisa eu sei: Deus é poderoso para resolver qualquer situação. Deus é poderoso para mudar qualquer quadro. Quando eu tracei para vocês aqui no começo da mensagem o quadro de Paulo e Silas, a situação de injustiça que eles viveram, mas você não viu revolta em Paulo, você não viu revolta em Silas, mas você viu pessoas que continuaram firmes no propósito de Deus. Quem foi que moveu o chão? Deus. Quem foi que quebrou as prisões? Deus. Quem foi que colocou Paulo e Silas fora da prisão? Deus. Quem vai fazer é Deus. Quem vai abrir as portas é Deus. Quem vai operar é Deus. Então hoje você pode dar lugar a Deus. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai,